E hoje a gente vai falar sobre gravidez psicológica, um distúrbio hormonal que pode acometer até 70% das cadelas e gatas pelo menos uma vez na vida. E quem está aqui com a gente, né? Aliás, estamos, né? São as veterinárias, né? A Mariana Cardoso e também Cláudia Macari, né? Obrigada por vocês estarem aqui. Eu ainda perguntei, falei, acho que a Cláudia já entrevistei. Não, a Mariana já de longa data, né, Mari? Que tá sempre aqui com a gente. Eu queria começar perguntando por que acontece essa gravidez psicológica também nas cadelas ou nas gatinhas. As cadelas e as gatinhas, elas têm essa condição endócrina por um distúrbio hormonal. Geralmente é pós-cio. Elas acabam apresentando sinais clínicos de dor nas mamas, as mamas cheias de leite, por um distúrbio hormonal, aumenta a prolactina. Automaticamente ela acha que tem um filhotinho perto dela. E ela acaba tendo um comportamento totalmente alterado, que é quando o cliente chega pra gente falando, minha cadelinha tá diferente, minha gata tá diferente. Percebi que a mama tá cheia, ela fica estranha, ela fica arredia, ela pega os bichinhos de pelúcia e agarra os bichinhos de pelúcia como se fossem filhotes. E por muitas vezes elas sofrem com essas condições. Cláudia, eu esqueci de apresentar a estrela do quadro, né? Então, por favor, faça as honras da casa. A estrela da casa é a Lila, ela tem 2 aninhos e eu que atendi ela, tá? E ela é um caso clássico de gravidez psicológica. Ela passou em atendimento comigo e a queixa principal era que ela estava com as mamas inflamadas. E aí, na avaliação física, eles relataram que também estava saindo secreção, que é o leite, que não é normal, porque o cio dela já tinha terminado há cerca de mais de 21 dias, ou seja, mais de um mês. E não é normal essa condição. E como é que foi o tratamento no caso dela? No caso dela, como ela é novinha, a gente acompanhou, mas eu não deixei de pedir o exame de imagem para estar avaliando os ovários e tudo mais. E, né, um adendo, é tão importante o check-up que a gente acabou fazendo ultrassom, viu que estava tudo normal, não tinha ali alteração em ovário, era só acompanhamento. E a gente até descobriu que ela não tem um rim. Então, a importância também do check-up, né? Olha isso, a gente sempre fala isso aqui, né, Mari? 2 Ela vai aninhos. fazer 2 aninhos e ela não tem um rim. Então, ela é uma paciente muito mais suscetível a diversas comorbidades, principalmente relacionadas à parte urinária. E a doutora Cláudia só descobriu, porque durante o atendimento lá no nosso hospital, ela pediu o exame de ultrassom. Como ela é jovem, ela é uma cadelinha que ela não teve tanta sintomatologia clínica. Os tutores são bem dedicados e eles viram logo no começo. Tem cadelas que chegam pra gente com febre, com a mama com pus. E você está tocando num assunto que até é a minha próxima pergunta. O que o tutor precisa estar atento, né? Para que não chegue num estágio de febre, por exemplo, que a infecção já está, né? Geralmente, após o cio, ele percebe que a cadelinha fica diferente. Ela começa a se encostar num canto, começa a querer ficar mais próximo dos bichinhos de brinquedo, fica brava só de você tocar na barriguinha e automaticamente as mamas começam a ficar mais avermelhadas, você vê a vascularização, ela começa a ficar como se tivesse com leite para amamentar um filhote. E aí você toca, ela não deixa você tocar. E essa mama, se você apertar de leve, você começa a ver a presença de leite, o que não é normal ter leite na mama, né? Pode sair, inclusive, sangue, pode sair pus. Nesses casos, geralmente são aqueles casos mais daqueles cadelinhas que vivem no quintal, que o dono não se aproxima tanto. As gatas, por muitas vezes, elas fazem até uma condição chamada hiperplasia mamária. Ela aumenta a ponto de formar tumores. É bem clássico em gatas. A cadela pode ter a hiperplasia mamária, mas é mais clássico em gatas. E essas pacientes que elas têm a pseudociese, que é a gravidez psicológica com frequência, elas são mais suscetíveis a ter tumores mamários. Então, eles podem ter mais de uma vez, elas? Pode, sempre no ciclo. Normalmente é 2 vezes ao ano e elas podem ter. Como tem mulheres que têm mais oscilações hormonais, as cadelas e as gatas também funcionam da mesma forma. E, assim, uma cadela, uma gata que tem mais oscilação hormonal, ela é mais predisposta a ter tumores ovarianos, a ter problemas uterinos, a piometra, que é a infecção uterina, diversas coisas correlacionadas. São esses os riscos, então? São Isso, os exatamente. riscos que oferecem? Sim, isso mesmo. E aí, no caso da Lila, através do ultrassom, não só a gente ficou sabendo que ela não tinha um rim, né, um deles, e também outras alterações no caso, que a gente teve que investigar um pouquinho mais a fundo. Então, veio com uma queixa principal, e aí dessa queixa principal a gente acabou tratando outras alterações encontradas nos achados. Na questão do tratamento, é um tratamento simples? Ele vai variar de gata para cadela?
Sim, vai variar, mas assim, eleição é castração, né? Conforme Isso. eu conversei com a doutora Mariana, É muito a importante, castração, né? A tá? castração, ela ajuda bastante porque a gente tira os ovários, que é aquele que influencia na parte hormonal. Exatamente. Né? Então a castração ela é muito importante. Hoje, como eu já falei outras vezes aqui, ela não é preconizada mais no primeiro ano de vida da fêmea, só para controles populacionais em zonas de periferia, onde tem muitos cães abandonados, a gente indica a castração pediátrica. Porém, em cadelas que têm família, a gente pede para esperar um pouquinho mais para castrar. Só que a gente sabe que quando castra, essa condição ela acaba que é anulada, né? Melhor coisa. Simples, né? Eu sei que as pessoas às vezes podem falar, não tem o dinheiro, mas, gente, o serviço público, tem Sim. as ONGs também, né, Mariana? A gente tem que priorizar ressaltar a saúde isso. do pet. Não Exato. adianta, tem que ter responsabilidade. E tem trabalhos. Uma das castrações dos meus gatos eu fiz pelo serviço público, da gata, inclusive, que dizem que é um pouquinho mais complicada, não sei se estou falando besteira, mas um eu fiz particular, então eu sei bem assim a diferença de e não teve diferença de absolutamente nada. É bom a gente reforçar isso. Sim, é bom reforçar que precisa ter um veterinário responsável, independente de ser do serviço público ou particular, né? Mas é que hoje, graças a Deus, o serviço público, ele tá oferecendo esse tipo de trabalho. E o mais importante é quando a gente pega um pet, é priorizar a saúde. Saber que ele não é de pelúcia, como eu sempre falo, né? E tudo gera um gasto hoje pra gente fazer qualquer coisa, né? Tem o gasto. Sim. Quando você pega, você tem que saber que você tá ali tendo um amor, mas em contrapartida você tem que ter responsabilidade. Adoção responsável, né? Exatamente. Obrigada, viu, meninas, por estarem aqui conosco